vou estar convidando aqui o nosso pastor mais jovem da igreja, ser bênção, tem sido bênção na minha vida. O que eu preciso, eu pergunto a ele, e ele está me orientando. Está convidando ele aqui, só um momentinho. Amém, olha aí, pastor. Bom, E aí, Matheus, tá me ouvindo? deu para ouvir. Está me ouvindo bem? Você deu um lag aí? Tô ouvindo. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Amém. Amém. Pode estar com o Senhor, fique à vontade. Amém. Obrigado. Antes, irmãos, de nós partirmos para a palavra, eu quero dar boa noite a todos, tá? Que Deus nos abençoe. Eu vi aí pessoas queridas, né, presentes. Quero mandar um abraço aí para minha família que está lá no Espírito Santo nos assistindo. A minha esposa que está aqui no cômodo do lado, né, segurando as crianças. Aqui Tá, que também. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. O Matheus também tem duas crianças, né? Então ele sabe bem como é que funciona isso. Irmãos, eu quero partilhar o texto da palavra de Deus nesta noite com vocês. O evangelho que está lá, o evangelho que segundo escreveu João, no capítulo 4. Evangelho de João, no capítulo 4. Vamos estar lendo, eu vou estar lendo, você pode acompanhar aí na sua casa, né, pelo áudio, do verso 1 ao verso de número 8. A versão que eu estarei lendo é a século 21, tá bom? Só por curiosidade, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta, ou meio-dia, dependendo da sua versão. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhes disse: Dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o nosso Deus? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Deus, rica oportunidade, Pai, de partilhar da Tua palavra. E agora, Deus, eu peço que o Senhor possa usar as nossas vidas através do Teu Santo Espírito, Deus, para tocar e ministrar cada um, Deus, que está em suas casas, Deus, em outros lugares, Deus, mas estão tendo, Deus, acesso a essa mensagem através da internet, Pai. Nos abençoe, use as nossas vidas e nos ministre, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero, nessa oportunidade, partilhar com vocês alguns aspectos sobre os discípulos de Jesus. Tá? Eu quero analisar com vocês qual foi o comportamento dos discípulos de Jesus nesse texto que eu acabei de ler com vocês, tá? Claro que nós não lemos todo o capítulo, até porque nós não teríamos tempo para isso, mas nesse texto, enquanto os discípulos de Jesus tinham ido comprar comida, Jesus ele desenvolveu uma conversa com uma mulher, a mulher samaritana que todos conhecem. E essa conversa foi tão produtiva a ponto que Jesus se revelou a ela como o Messias, né? E ela, por sua vez, ela retornou para a cidade onde ela morava e testemunhou sobre Jesus ser o Cristo. E a Bíblia diz que através do testemunho dessa mulher, muitos creram em Jesus. Isso vai estar lá no verso 41 e 42 do texto,
nós só lemos a primeira parte, mas o texto nos versos 41 e 42 vai dizer e vai mostrar o resultado do testemunho dessa mulher quando ela retorna para sua cidade para falar que tinha encontrado o Cristo. Esse é o resumo da história, né? Mas eu quero analisar com vocês hoje o comportamento, então, dos discípulos de Jesus. Por que eu quero fazer isso? Porque é muito importante a gente analisar o comportamento dos discípulos de Jesus, porque nós também somos discípulos de Jesus, né? Então, esse comportamento deles conta muito para a gente. É muito importante. Então, é isso que eu gostaria. Essa é a proposta dessa noite, tá? Então, eu gostaria de ler novamente o verso de número 7 e o verso de número 8 com vocês, que diz assim: Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhes disse: Dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A primeira observação que eu quero compartilhar com vocês sobre o comportamento dos discípulos de Jesus é que eles pensavam que supriam as necessidades de Jesus. Esse era o pensamento dos discípulos de Jesus. Eles pensavam que supriam as necessidades de Jesus. Tanto é que o evangelista João, o texto que nós acabamos de ler, diz que o motivo pelo qual Jesus não, quando ele chega naquele poço, ele não pega água, é porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. Ou seja, Jesus não pegou água porque tinha alguém que fazia isso para ele. E quem fazia eram os discípulos. Esse é o pensamento do evangelista João quando escreve, né? Jesus não pegou água porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar água. Ou seja, quem se achava responsável, quem se achava na responsabilidade de suprir essa necessidade de Jesus eram os discípulos. E a gente também se comporta dessa forma. Muitas das vezes, a gente também se comporta dessa forma. Por algum motivo, nós acreditamos que se não fosse o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso empenho, o ministério de Jesus, ou seja, a obra de Jesus, seria um fracasso. Não aconteceria de uma melhor da forma como se a gente estivesse ajudando. Talvez você não pense assim de uma forma consciente, mas na prática acaba isso acontecendo, né? Quantos na prática, antes dessa pandemia que a gente está vivendo agora, acreditava que se não existisse uma liturgia, se não existisse um templo, se não existisse um sacerdote, se não existisse um horário estabelecido por nós, a Igreja de Jesus não funcionaria? Quantos, né, antes dessa pandemia, poderia imaginar uma igreja sem essa estrutura que nós criamos e estabelecemos, né? Sem os nossos ensaios, sem as nossas reuniões, ou seja, sem o trabalho dos discípulos, sem o trabalho dos discípulos. Queridos, Jesus, ele não precisa de nós para suprir as suas necessidades. O que ele faz é nos deixar sentirmos úteis em seu reino. É isso que ele faz. Ele nos permite trabalhar na sua obra para que nós nos sintamos úteis e felizes com isso. Não porque ele precisa de nós, porque ele não precisa de nós. Os fariseus e saduceus, eles se gabavam de serem filhos de Abraão. E aí, quando eles se deparam com João Batista diz as seguintes palavras para ele. João Batista diz assim: olha, se Deus quiser, ele faz nascer ou suscitar filhos de Abraão dessas pedras. Ou seja, eles se gabavam: olha, nós somos filhos de Abraão, né? Nós somos de uma linhagem praticamente divina, né? Escolhida por Deus. E João fala: olha, Deus não depende de vocês, não. Se ele quiser, ele faz nascer filho de Abraão das pedras, né? Isso está lá em Mateus capítulo 3. Deus, ele não foi capaz de abrir a boca de uma jumenta para repreender Balaão, lá em Números capítulo 22? Queridos, Deus,
e o reino de Deus não precisa de nós. Jesus e o seu reino não precisam de nós para suprir as suas necessidades. Jesus, ele usou uma mulher. E por que eu estou destacando que era mulher? Porque a mulher, naquele contexto, ela era inferior, era tida como inferior aos homens. E além de ser mulher, ela era uma samaritana, ou seja, de uma linhagem, questionável para os discípulos. E Jesus usa essa mulher para fazer a obra, para fazer o trabalho de pegar água e servir Jesus. Eu acredito que eles devem ter ficado se sentindo humilhados quando eles chegam da cidade com as compras e eles percebem que Jesus tinha sido suprido por aquela mulher. Eles devem ter se sentido humilhados, porque eles devem ter pensado assim, que isso? Como que Jesus passa a nossa função, né, de supri-lo nessa necessidade de água, enfim, para uma mulher, sendo mulher e ainda sendo dessa linhagem samaritana, ou seja, não sendo de uma linhagem pura como a nossa, né? Enquanto nós acharmos que sem o nosso trabalho as coisas do Senhor não vão fluir, não serão como seriam se nós estivéssemos ali, nós não vamos nos alegrar no privilégio concedido por Deus de servirmos ao Senhor através do seu reino. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tenho 2 filhos, né, igual o Mateus. Eu tenho um filho de 4 anos que vai fazer 5 em julho e tenho um de 1 aninho, né, completou 1 aninho agora. Quando eu coloco meu filho para trabalhar, tá? Eu espero que não tenha ninguém aí da vara da infância, né, para poder me prender, mas o meu filho Miguel, de vez em quando eu chamo ele para me ajudar no trabalho. Aí eu tenho que limpar o carro, aí eu chamo ele para ficar segurando a mangueira lá, molhando o carro. Quando eu vou limpar o quintal, enfim, eu sempre coloco ele para fazer alguma coisa. Mas deixa eu te contar um segredo aqui. Eu não preciso do meu filho para trabalhar. Eu não preciso da ajuda do meu filho. Mas por que eu coloco ele para me ajudar? Porque eu convido ele para me ajudar? Porque eu vejo a alegria que ele sente de se sentir útil ajudando o pai dele. Por isso que eu convido ele para poder me ajudar. Mas eu não preciso, queridos, da ajuda do meu filho. É a mesma coisa Deus. E o reino de Deus, ele não precisa de nós. Ele nos dá a oportunidade de participarmos do seu reino para nos sentirmos úteis, nos sentirmos alegres em trabalharmos. Ele não precisa de nós, mas ele não precisa de nós. É um erro dos discípulos, e foi um erro dos discípulos acharem que eles supriam as necessidades de Jesus. Eles estavam errados. Por isso a gente precisa trabalhar sim, a gente precisa se empenhar sim, mas pela alegria de pertencer ao reino de Deus, pela alegria de estarmos trabalhando para o nosso Mestre Jesus, não por caridade ou por obrigação, porque o reino de Deus e muito menos o Senhor Jesus não precisam disso, mas pelo privilégio de servir a Jesus. Então, o primeiro comportamento que eu destaco aqui em relação aos discípulos de Jesus no texto que nós lemos. Eles pensavam que supriam as necessidades de Jesus, mas não supriam. Jesus não precisava deles. Jesus permitia que eles participassem do seu ministério. Segundo comportamento que eu quero destacar em relação aos discípulos de Jesus, que apesar deles servirem a pessoa mais importante do universo, ou do multiverso, dependendo aí do que você crê, né? Mas independente disso, eles, apesar deles servirem esse ser, Jesus, a pessoa mais importante, eles só se preocupavam com o que era material. Olha o que está lá no verso, a partir do verso 31 a 33, diz assim: Enquanto isso, seus discípulos lhes pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: Tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe o que comer? Perceberam o que está acontecendo aqui no texto? Jesus está dizendo assim: olha, eu tenho algo comigo que vocês não conhecem.
E eles, olha o que os discípulos de Jesus pensaram. Eles pensaram assim: será que alguém trouxe alguma coisa para Jesus comer? Essa era a preocupação dos discípulos de Jesus, preocupações materiais. Enquanto que Jesus está falando assim: olha, eu não estou com fome porque eu tenho algo, a minha comida é algo que vocês não conhecem. Em vez de eles quererem saber que comida é essa, que coisa é essa que você tem que a gente não conhece, não, eles pensaram: será que alguém trouxe uma comida para ele se alimentar? Ou seja, será que alguém tirou nossa função de novo? Eles só se preocupavam com o que era material. Jesus está falando de coisas profundas e espirituais. E eles estão pensando na comida. Essa é a realidade daqueles discípulos. Será que a gente também não é assim? Já parou para pensar? Será que a gente também não faz essas coisas? A gente não se comporta dessa forma? Quanto tempo nós já desperdiçamos com coisas secundárias, em vez de nos dedicarmos a realidades maiores e mais profundas, mais importantes? Queridos, a realidade é que nós, e eu estou falando aqui de alguém que nasceu num berço evangélico, eu sou da igreja, de uma igreja, né, uma igreja histórica, uma igreja batista histórica, desde pequeno, desde neném. Então eu já vi muitas questões acontecendo dentro da igreja. E o fato é que nós gastamos a maior parte da nossa energia naquilo que é perecível, em vez de nos dedicarmos àquilo que é eterno. Na prática é isso. Um dia eu fui pregar em uma igreja após ser recepcionado, né, após os cumprimentos, a pessoa, o senhor que me recebeu falou assim: vem cá, pastor, eu vou te apresentar a igreja. E aí eu pensei: legal, será que ele reuniu a diretoria, os ministros da igreja para a gente conversar antes de começar o culto? E aí eu fui com ele, e aí eu fui surpreendido, porque o que ele queria me mostrar era a estrutura daquela igreja. Ou seja, era a estrutura, o templo. E ele foi me mostrar salas, e ele falava aquilo com tanta satisfação que me impressionava. E depois eu fiquei pensando: como nos equivocamos com as coisas de Deus? Como que nós nos equivocamos com as coisas de Deus? Quanto tempo nós já gastamos, né, com reuniões, com discussões, para decidirmos qual vai ser a cor da sala, a cor do templo, né? Quanto tempo a gente já perdeu para discutir qual vai ser o lustre que vai se encaixar em determinado espaço físico da igreja? Qual vai ser o material, qual vai ser a qualidade da madeira do banco onde os irmãos vão se assentar? E a gente acaba perdendo tempo com essas coisas. Alguém precisa se ocupar com essas questões? Já que nós temos uma estrutura e acabamos achando que é importante uma estrutura porque vai caber mais gente para poder se reunir e se confraternizar e se relacionar e adorar o Senhor, alguém tem que se preocupar com essas questões? Alguém sim, mas não todos. Alguém tem que se preocupar sim, mas não todas as pessoas. Não todos. O problema é que a gente criou uma cultura com foco errado nos nossos arraiais, nas nossas igrejas, onde as pessoas pensam que se envolver na igreja é se ocupar com essas coisas, essas questões físicas. Não, querido, não é isso. O nosso papel como discípulo de Jesus é nos ocuparmos com aquilo que é eterno, com aquilo que é eterno. Veja o que aquela mulher fez após ela descobrir que Jesus é o Cristo. Não era, né? Ele é o Cristo. A partir do verso 28 diz assim: então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Olha só o comportamento dessa mulher samaritana. A primeira coisa que ela fez após saber que Jesus era o Cristo, porque Jesus se revela a ela como o Messias, como o Cristo, a primeira coisa que ela fez foi deixar o cântaro. O que é deixar o cântaro? Ela deixou a vasilha que ela levou para encher de água.
Ou seja, ela deixou aquelas coisas que ela foi fazer, que ela, antes de conhecer Jesus, ela achava importante, tanto é que ela vai lá no sol de meio-dia para buscar água. E após ela descobrir que Jesus é o Cristo, ela abandona aquilo. Ela deixa aquilo para fazer o quê? Para testemunhar que tinha encontrado Cristo. Ela priorizou o que é eterno e deixou em segundo plano o que é perecível. Ou seja, ela foi em busca de pegar água. Mas quando ela descobre que Jesus é o Cristo, ela abandona aquilo. Aquela questão material, para ela se tornou algo secundário, porque a partir daí ela tinha encontrado Cristo. E ela deixa aquilo que ela priorizava, né? O que ela priorizava para ir testemunhar sobre Cristo. Ela priorizou o que é eterno e deixou em segundo plano o que é perecível. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos ter como prioridade aquilo que é prioridade para Ele, o nosso Senhor. E o que é prioridade para Jesus? É fazer a vontade do Pai. É o que está lá no verso 34. Vou ler aqui para vocês. Verso 34 diz assim: Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus não está interessado em pão. Jesus não está interessado em comida, em questões materiais. O que alimenta Jesus, o que motiva Jesus é fazer a vontade do Pai, que consiste em resgatar o homem perdido. Essa é a vontade do Pai, que nenhum se perca. Ou seja, consiste em resgatar o homem perdido. E isso era o pão de Jesus, isso que alimentava Jesus. Isso que alimentava Jesus. Se podemos tirar, queridos, uma lição desse período que nós estamos vivendo de pandemia, é perceber que muitas prioridades que nós tínhamos se tratavam apenas de materialidades. Se tratavam apenas de falta de foco naquilo que realmente importa para Jesus. Quer se envolver no reino de Deus? Quer estar integrado à igreja de Cristo? Então, priorize o que é prioritário para Jesus. Priorize o que é eterno. E deixe em segundo plano aquilo que não é prioridade para Jesus. A gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso, senão o tempo vai passar e a gente vai perceber que tudo que a gente fez eram questões secundárias. Questões secundárias. Terceira comportamento que eu quero destacar em relação aos discípulos de Jesus, e é o último, terceiro e último, é que quem muito se ocupa daquilo que é material não produz frutos no reino. Vou repetir. Quem muito se ocupa daquilo que é material não produz frutos no reino de Deus. O verso 8 diz que os discípulos eles tinham ido à cidade comprar comida. A gente leu até o verso 8. Né? No verso 8 diz que os discípulos tinham ido comprar comida na cidade. No verso 27 diz que os discípulos voltaram da cidade. Eles voltaram. E eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo nessa live. O que os discípulos trouxeram da cidade? O que os discípulos trouxeram da cidade? Não vai, dá para escrever aí? Quem quer comentar aí? Coloca aí para gente. O que os discípulos trouxeram da cidade? Alguém sabe? Vamos ver. Eu vou responder por conta do tempo. O que eles trouxeram foi comida. Eles trouxeram comida. Eles não foram lá para comprar comida? O verso 8 não diz isso? E eles retornaram com o quê? Eles retornaram com comida. Vocês notaram que eles não trouxeram ninguém para conhecer Jesus? Eles foram na cidade, compraram comida, retornaram da cidade sem trazer ninguém para conhecer Jesus. Mas eles não sabiam que Jesus era o Cristo? Eles não estavam seguindo o Cristo? Por que eles não apresentaram na cidade, então, o Jesus sendo o Cristo? Por que eles não fizeram isso? Eles não compartilharam
na cidade essa notícia que Jesus é o Cristo. Olha, nós seguimos o Cristo, o Messias, venham conhecê-lo. Por que eles não fizeram isso? Será que eles não encontraram ninguém naquela cidade? Será que ninguém? Ou será que eles não conversaram com ninguém naquela cidade? Eles foram lá comprar comida e não conversaram com ninguém? Será que ninguém percebeu que eles não eram samaritanos, que eles eram judeus e não ficaram curiosos em querer saber por que eles estavam entrando naquela cidade? Será que eles não tiveram nenhuma oportunidade para testemunhar de Jesus? Que Jesus é o Cristo? Claro que eles tiveram. Eles tiveram muitas oportunidades para testemunhar de Jesus. Claro que eles tiveram. Então, por que eles não compartilharam de Jesus? Por que eles não testemunharam que Jesus é o Cristo? Por que eles não fizeram isso? Escrever aqui, porque eles não misturavam com os samaritanos e não chamaram ninguém. É tipo o Kiko, né? Não se misture com essa gentalha, né? Eles tiveram muitas oportunidades de testemunharem sobre Jesus. Por que eles não fizeram? Porque eles estavam ocupados com coisas menores. Eles estavam ocupados em comprar comida. Aí você pode dizer assim, mas Jesus não mandou eles testemunharem, né? E aí eu pergunto para você, mas precisava mandar? Jesus precisava mandar testemunhar? Jesus ele também não mandou aquela mulher samaritana testemunhar sobre ele. Mas ela largou o que estava fazendo, largou o cântaro, largou aquela vasilha e foi à cidade e retornou com muitos. Retornou com muitos. A ponto de Jesus, o texto dizer, que Jesus ficou naquela cidade por 2 dias. Naquela cidade. Onde muitos creram nele, muitos se converteram, muitos creram, acreditaram nele. Quantas oportunidades nós perdemos, meus irmãos? Quantas oportunidades? Porque nós estamos ocupados com o nosso sustento, com os nossos objetivos, com as nossas obrigações, com os nossos projetos pessoais. E aí, nós nem percebemos quão distante estamos da vontade de Deus, quão distante estamos da vontade de Jesus, do que é prioridade para Ele. Você não precisa esperar um líder religioso mandar você testemunhar daquele que você diz ser o Senhor da sua vida. Não precisa. Um pastor, um líder, enfim, não precisa chegar para você, olha, essa semana você tem que testemunhar de Jesus para tantas pessoas. Não precisa. Você não precisa ser mandado para isso. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Matheus, qual é o seu time? Fala aí para mim. O melhor do Brasil, né? Corinthians. Corinthians? No Rio de Janeiro? Tá bom. Enfim. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal aqui. O presidente do seu time de futebol, ele liga para você pedindo para você compartilhar do time que você torce para os seus amigos, enfim, nas redes sociais? Ele não liga, mas você compartilha, ou pelo menos a maioria das pessoas compartilha. Qual é o seu time? Meu time é tal, né? Por que você precisa de alguém, então, mandando você testemunhar daquele que mudou a sua vida? Você tem facilidade de compartilhar do seu time de futebol, e porque você tem dificuldade, você precisa de alguém mandando você compartilhar daquele que você diz que mudou a sua vida. Ou então ele não mudou a sua vida. Ele mudou ou não mudou a sua vida? O que você teve foi uma experiência com a pessoa de Jesus, ou você teve uma experiência eclesiástica? Qual foi a experiência que você teve? E aí, se você teve uma experiência eclesiástica, e agora, o que você está fazendo nessa pandemia? Né? Nesse período que você não tem uma estrutura religiosa, como fica a sua experiência e relacionamento com Jesus? Ela vai parar? Você vai ficar aguardando a estrutura eclesiástica abrir as suas portas para você retomar o seu relacionamento com Deus e dar o seu testemunho? Olha o que diz o verso 35 e 36.
No verso 35 e 36 diz assim, ó: Não dizeis vós, estáis 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna. Para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. O texto está dizendo, irmãos, é que a gente não tem que esperar 4 meses, não, porque já é agora o tempo é agora da colheita. O momento de frutificar para o reino é agora, de se relacionar com Deus é agora. Não espere um líder religioso, um líder governamental dizer qual é o momento certo para você fazer o que precisa fazer. De priorizar o que você precisa priorizar. E de testemunhar para quem você precisa testemunhar. Você não precisa aguardar 4 meses, daqui 4 meses será a colheita. Não, é agora. O texto está falando que é agora, é nesse momento. E eu quero concluir lendo o verso 42. O verso 42, de João capítulo 4, que diz assim: E diziam à mulher: Já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso que está dizendo o texto. Queridos, nós temos que trabalhar pela alegria de pertencer ao reino de Deus. Nós temos que priorizar o que é prioridade para Jesus. E nós temos que testemunhar de Cristo, daquilo que Ele fez na nossa vida. Se a gente fazer isso, se a gente seguir essa regrinha aí, de trabalhar com alegria no reino, de priorizar o que é prioridade para o Senhor, que não são as questões materiais, são as questões eternas, e de testemunharmos daquilo que o Senhor fez na nossa vida, fazendo isso, não será mais pela nossa palavra. O verso 34. Aqueles homens daquela cidade chegaram para aquela mulher e disseram: Olha, não é mais pela tua palavra, mas agora é porque nós vemos e percebemos que Ele é o Salvador da nossa vida. Se a gente fazer isso, não será mais pela nossa palavra que eles crerão. Não será mais pela nossa palavra, mas sim pela revelação de Jesus em nós. Em nós. Revelação de Jesus na nossa vida que eles crerão. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra de alguma forma tenha feito sentido na sua vida, tá bom? Deus abençoe, obrigado aí pela oportunidade, tá bom, Mateus? Um abraço. Eu agradeço, acho que a galera que também que acompanhou, agradeço muito pela palavra, falou conosco, falou comigo, falou super importante, ainda mais essa questão de muitas vezes a gente precisa, né? A gente acha que tem que esperar algum líder religioso puxar nossa orelha, só tem assim que fazer. Muitas das coisas que já são deveria ser da nossa essência, da nossa busca diária. E tudo que a gente acha legal, que a gente vê na internet, a gente compartilha, a gente manda link. Verdade. Por que não compartilhar da nossa experiência com Jesus? Sim. Amém? Então que a gente também possa Amém. compartilhar a nossa vida, Abraço. os exemplos com Jesus e todo mundo. Amém, pastor? Agradeço, que Deus te Amém. abençoe, sua família. Abraço. E seu time seja Corinthians futuramente, voltando aí, mas também, tá? E todo mundo passa bem, porque a gente sabe que aqui é difícil e precisa de Deus para dar paciência. Meu pastor, Verdade. obrigado, Abraço. tá? Eu que agradeço. Isso aí, jovens. Chegamos ao fim de mais um culto jovem. Agradeço a todos que ficou até agora, você que compartilhou, você que tem nos ajudado. Tiago, Esther, muito obrigado mais uma vez, pastor Levi, por me dar a oportunidade, pelo Senhor que nos concedeu graça de estarmos aqui, de pegarmos a sua palavra. Bem, vamos orar rapidinho para encerrar. Pai, obrigado pela essa palavra, obrigado pelo pastor Edgar compartilhar da Bíblia, das Sagradas Escrituras, que pode aquecer o meu coração, acredito que nos demais também, que nós possamos falar para os nossos amigos, para os nossos familiares, para a nossa família, seja quem for, Pai, o que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, e tenho certeza que o Senhor fará coisas ainda maiores em nós.
conduza nós jovens, Pai. Conduza esse culto para que possamos, Pai, estarmos contigo. Abençoe nossa semana, abençoe nossa noite de sono, que o Senhor esteja conosco, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém. Galera, até semana que vem. Não esqueça, convide um amigo, compartilhe essa live, eu vou deixar salva lá no IGTV. Que Deus esteja com vocês. E é isso. Um grande abraço.